Olá a todos, estamos começando mais uma semana com o nosso programa Gráficos no Radar. Hoje a gente teve aqui o Bovespa descolando do comportamento das demais bolsas mundiais. Por aqui uma melhora no ambiente político fez a bolsa fechar com 0,44% para cima aos 70.952 pontos. Enquanto que lá fora as principais bolsas mundiais fecharam em forte queda. Na Europa a gente teve Londres com 2,24 de baixa, a Alemanha caiu 2,46, França caiu 1,92. Nos Estados Unidos, Dow Jones fechou com 1,33% para baixo, o S&P 1,37%, o Nasdaq recuou 2%. Analisando o volume, hoje tivemos mais um dia de baixo giro, foram apenas 8 bilhões e meio negociados e os dados reportados pela Bolsa referentes à última quinta-feira mostram que o saldo acumulado no ano do investidor estrangeiro segue negativo em 10 bilhões e meio. De toda forma, quando a gente olha pela ótica da análise gráfica, como a gente vai ver logo mais, tanto o índice Bovespa como os principais ativos que o compõem parecem estar querendo ensaiar alguma formação de reversão nos seus respectivos gráficos diários. Bom, vamos ver então como é que ficaram os principais destaques de hoje. Começando pelo gráfico do Dow Jones, numa escala diária, hoje um dia de baixa, o Dow veio testar o apoio da média móvel de 200 dias, que ampara a alta de médio prazo, que passava hoje nos 24.200 pontos, é nesse nível que ele vai sendo cotado nesse momento, um pouco mais abaixo ele encontraria o piso desse pequeno canalzinho de alta, passando aqui na região dos 24.100. Enquanto ele se mantiver acima desses dois níveis, a tendência segue sendo positiva e na quebra dos 25 mil pontos, ele passaria a olhar para o teto desse canal, projeta agora um pouco mais acima ali na região entre 25.500 e 25.800. O Ibovespa fechou com uma leve alta, testando a resistência de 71.100 pontos. No gráfico diário, a gente percebe a tentativa de alguma figura de reversão, seja um pivô de alta, caso ele não venha mais até os 69.100, que foi a mínima mais recente, e a confirmação viria na quebra dos 72.400, ou se ele vier testar os 69.100 também reagir, a gente teria uma formação em W, essas duas formações altistas poderiam levar o Ibovespa até a sua média móvel de 250 dias, da qual ele se afastou muito, que passa agora na região de 76.300 pontos. Antes ele tem algumas resistências intermediárias, 73.800, 75.300. Do lado negativo, na eventual perda dos 69.100, aí o Ibovespa seguiria em queda e nesse caso o objetivo de baixa seria nos 66.800 pontos. Passamos para o dólar, por aqui sem alteração, o ativo segue respeitando a reta de suporte nos 3,73, que é a reta que ampara a tendência de alta de curto prazo, mas ele vai lateralizando acima dessa reta, ele precisaria vir acima dos 3,81 para poder retomar o rally em busca do seu topo máximo que ficou lá nos 3,96. Caso contrário, num dia de queda que ele perca essa reta, ele poderia então abandonar essa tendência de alta de curto prazo e ou lateralizar agora acima dos 3,67 ou até mesmo recuar mirando ali nos 3,58. A Vale teve um dia de forte queda, mas encerrou o dia respeitando o suporte nos 47,06, nível que corresponde ao topo anterior, que ainda mantém um padrão altista para o curto prazo, caso ele seja respeitado, e na reação ela precisaria romper a resistência da média móvel de 50 dias, que passa nos 49,70, para retomar a força em direção ao seu topo histórico, que ficou marcado em 56,65. Do lado negativo, no caso de perda do suporte, o ativo poderia recuar até 44,09. A Petro teve um dia de alta, encerrando a 15,74, e por aqui a gente consegue enxergar uma possível formação em bandeira de alta, seria confirmada no caso do rompimento da região dos R$16, e a gente teria uma projeção de objetivo lá na região dos 18,32. Do lado inferior, suporte que ampara a estrutura ficou marcado nos 14,91. Passamos para Itaú, por aqui um desenho muito parecido, possível formação de bandeira de alta no fundo, rompimento dos 40,04 poderia levar o ativo até a região ali entre 43 e 43,5 e nesse caso ele estaria também rompendo a reta de resistência traçada a partir do topo, voltando portanto para a tendência de alta de curto prazo. Aqui daria para enxergar essa formação em bandeira ou um pivô de alta, levaria o ativo após os 43,5 na região ali dos 45,66. Itaú, numa escala semanal, parece também estar respeitando a região de suportes ali marcada nos 37,97, a região que corresponde a topos de janeiro a abril de 2017, e começa a semana aí com uma tentativa de reação, poderia buscar a região ali dos 42,89 e quem sabe ali o fundo do canal de alta que havia sido perdido lá atrás, que agora ofereceria resistência nessa região aqui, próximo aos 44,5. Banco do Brasil também teve um dia de alta, fechando a 26,86. Por aqui o rompimento da região dos 26,90 também poderia confirmar uma bandeira de alta, levaria o ativo inicialmente a 27,57, depois ali nos 29,50.
24,63. Suporte ficou marcado nos 25,84, fundo de curto prazo nos 24,22. Via Varejo mais um dia de queda, mas se aproxima do fundo de curto prazo marcado em 18,33, ela que fechou hoje a 18,70. Numa reação a partir do 18,33, ela poderia testar o teto do canal de baixa, que passa nos 20,23, rompimento desse nível poderia fazer o ativo ganhar força compradora, aí a gente teria aqui uma formação em W, a levaria inicialmente até 23,44. Do lado negativo, na eventual perda dos 18,33, aí ela seguiria em queda, mirando nos 16,58. Esse é o gráfico da Metalúrgica Gerdau, hoje um dia de forte queda, fechou a 6,22, mas sem mudar muito o desenho do gráfico diário. Por aqui a reta de resistência que vem lá do topo passa na região dos 6,48, um nível que, se ela conseguisse romper, poderia ganhar força compradora, inicialmente miraria nos 6,89 e na quebra desse patamar teria um próximo objetivo lá nos 7,45. Do lado inferior, a região entre R$ 6,00 e R$ 5,89 seria a região de suporte. Na ponta negativa, mais um dia de forte queda para a BRF, esse gráfico está numa escala semanal, mas hoje ela caiu 3,5%, encerrando o dia 18,77. A gente mostrava aqui no programa que o ativo na semana passada havia perdido o fundo do ano, ali na região dos 20,21, e tem agora próximo objetivo marcado ali em 17,17. Apenas reverteria a tendência vindo acima de 26,34. Nesse caso, ela tem um gap para fechar nos R$ 28,00. No destaque positivo, as ações da Banrisul subiram mais de 2%. O ativo trabalha numa região de suporte, marcada em 13,73, fechou hoje a 14,52 e tem uma resistência aqui nos 15,08, precisaria ser superada para poder fazer uma formação ou em W, ou um ombro, cabeça, ombro invertido, levaria o ativo até a região ali dos 16,97. No último Fique de Olho, chamamos atenção para as ações da Eco Rodovias, caso ela perdesse o suporte nos 7,12. Hoje foi um dia de alta, ela fechou a 7,27, mas segue trabalhando num ponto perigoso. Fica valendo aqui a perda dos 7,12, poderia fazer o ativo acelerar na queda, visando ali os 6,47. Do lado de uma reação, além da resistência dos 7,63, ela precisaria principalmente superar a reta que vem lá de cima, que está passando aqui na região dos 8,30. Atenção para as ações da B3, o ativo teve uma forte alta hoje, 3,5%, veio testar a reta de resistência nos R$ 21,00, fechou o dia 20,69. Caso consiga vencer esse patamar amanhã, abriria espaço para uma alta, visando ali os 23 e depois 23,74. Esse ativo a gente também sempre mostrava aqui no programa, ele havia atingido a sua linha de tendência de alta iniciada em janeiro de 2017, que passava ali na região dos 19,30, teve um dia aqui que ele quase ameaçou perder esse patamar, mas é um nível bem importante. Quando a gente olha numa escala semanal, a gente percebe que esse patamar corresponde à região de topos entre julho de 2016 e julho de 2017, que é o que mantém um padrão altista, inclusive para o médio prazo. Então a gente percebe que ela iniciou essa semana reagindo a partir do candle de reversão largado na semana passada nessa região de apoio. Bom, pessoal, esses foram os principais gráficos que eu separei para vocês. Eu fico por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Até amanhã.